Bora lá, 24 dias e contando leituras preliminares, práticas corporais inseridas à educação física não indígenas. Resumo. Em aulas de educação física, observa-se práticas corporais alienígenas ao mundo cultural da escola. Esse estudo descreve pesquisação com práticas corporais indígenas e educação física em escolas não indígenas, ou tentativas de compreender e utilizar práticas corporais, refletindo sobre padrões culturais, valorizando as identidades e pluralidade sociocultural. Avaliou-se se práticas corporais indígenas sem caminho inverso, ao invés de impor aos indígenas a cultura dita branca. Se trouxe a cultura desta escola não indígena, dados foram coletados e analisados em perspectiva quantitativa, utilizando sua observação e entrevista. O estudo cumpriu e fez cumprir as leis que disciplinam a trazida de cultura indígena à escola. Marcado por existência evidente na educação escolar em várias regiões do estado do Mato Grosso, onde um de nós teve a oportunidade de conviver com diferentes culturas, parece evidente a necessidade de novas estratégias para implementarmos novas técnicas, novas formas de competir, novas formas de nos relacionarmos dentro dos esportes. Este estudo é recorte de uma dissertação de mestrado, da qual fomos orientador e orientando se inscreve na área da educação, especificamente a educação física, e todo escolar que está imerso. Esse componente curricular visa investigar as práticas corporais indígenas poderiam ser utilizadas na composição do currículo da educação física escolar. Caráter qualitativo, o estudo buscou uma avaliação de relevância política dos grupos e ideias que vinculam dentro de uma certa conjuntura do movimento. O percurso de investigativo foi dividido em 3 etapas: levantamento do material bibliográfico, classificação do material, seleção da conjunto de pesquisa, composição das formas de execução, levantamento de informações e resultados finais. Os de estudo foram os acadêmicos dos 5 semestres do curso de licenciatura em Educação Física da Faculdade Católica Rainha da Paz, cidade de Arapuá, com faixa etária de 20 a 40 anos, em ambos sexos. O estudo foi dividido em 3 fases. A primeira fase situar os acadêmicos acerca do objetivo das pesquisas, a forma que se realizaria. Com o tema prática corporal indígena, os acadêmicos tiveram incumbência de elaborar no mínimo 10 sessões, planos de aulas, objetivando verificar possibilidades das atividades práticas corporais indígenas, currículos escolares de educação física nas escolas não indígenas. Os meus realizariam a etapa da pesquisa, edição das sessões da aula com duração de uma aula, onde foram executados em escolas públicas não indígenas da região geoeducacional onde está a faculdade, onde estudava educação física como atividade de estágio, que foi em conformidade com o cronograma de supervisão de estágio pedagógico, avaliativo do estágio curricular fase 3, regência, planejamento e plano de estudo de aula, duração mínima de 40 horas aulas, para aprimorar o conhecimento e o desenvolvimento acerca das práticas corporais diferentes no seminário intitulado Primeiro Seminário de Práticas Corporais Indígenas, aberto a toda a população acadêmica, expressão acadêmica do curso de Educação Física. Ao término de todas as sessões, tanto as teóricas quanto as práticas, os acadêmicos tiveram a oportunidade de, através de rodas de conversas por suas vivências, delimitar um espaço para pesquisa. É importante e oportuno destacar a educação superior. Os instrumentos para a coleta de dados foram empregados. Hipótese dessas informações foram: a pesquisa teve abordagem qualitativa, foi utilizada observação e entrevista de documentos. Os resultados foram analisados a partir da abordagem qualitativa para a coleta de dados, foi coleta de saber, roda de conversa, onde eram traçados os caminhos a serem percorridos, bem como os conteúdos das práticas corporais indígenas.
indígenas. Seminário Prática Corporativa do grupo de estudo, questionário profissional nessa parte, para dados sobre vocês, a pesquisa feedback. Com o objetivo de identificar as práticas corporais, esse estudo constituiu, a partir da experiência que a gente está usando, a oportunidade de um diálogo recorrer entre saberes, o público cotidiano constitui prática de educação física, alimentando o esporte de rendimento, os outros pode ser conferido status privilegiado, de nós, como docentes de jogos cooperativos, competições de organizar dentro do universo dos esportes, não menos relevante. Assim, a possibilidade de mudança nessa dimensão, a levar os acadêmicos defrontados com problemas elencados, houve a procuralidade maior aproveitamento, para tanto, envolvemos-nos. Parece possível afirmar, gerar sobre saberes provenientes, de saberes escolares, mercados mesmo em locos, talvez as aulas escolares são essenciais para a formação integral, por meio das leis, a sensação, para melhor, para compreendermos as práticas corporais que o funcionamento compõe, contribui para desqualificar e eliminar as práticas corporais tradicionais indígenas, castrineira, oportuno de recordar Chassot, é comum ouvirmos, é um bom exemplo certamente, de qualquer forma, talvez maiores desafios, dedicar-se à formação de professores, Fernando Moura, através da fala dos acadêmicos, transcorrer, segundo, um ponto relevante na escola, essas indagações, processo de educação física e análise, pensar práticas corporais, fato de dentro de fala sobre as práticas organizam movimentos de várias esferas da o fato de discutirmos dentro da escola sobre essas práticas ocasionou uma movimentação de várias esferas daquela comunidade escolar. Parece que o professor regente e até a coordenação e falou sobre um estagiário de educação física que iria ministrar suas aulas na unidade escolar e teria como conta as práticas corporais indígenas. Essa, por sua vez, fez o mesmo percurso com a direção da escola. Uma nítida mudança de olhar sobre as práticas dos povos indígenas, pois se imagina um ponto de interrogação em suas cabeças perante as práticas indígenas das aulas que fiz. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Preparados? Temos espaço físico o suficiente? Ou sobre a prática pedagógica? Nesse ponto, pensamos ser as práticas fator que pode priorizar o prazer, tem que tornar-se diferente. Ao contrário, parece as práticas culturais indígenas foi de fato prioridade. De certa forma, parece quase conclusões. Ok. Ok. Continuando. Próximo artigo de referências. Cultura indígena, vou olhar esportiva das brincadeiras tradicionais e pensadas na escola. Esse artigo tem por objetivo relatar experiências na modalidade de educação escolar indígena, mas propriamente com o componente cultural de educação física. Esse componente foi ministrado através do curso de formação para professores em nível médio e ocorreu no território indígena Cadivel, aldeia Boloquê, no município de Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Atendeu as etnias residentes em todo o território. Cadivel, que é embasado na Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, bem como outras bibliografias, por exemplo, o artigo trata das necessidades de desenvolvimento de habilidades e competências dos discentes, pensando na contínua preocupação em vincular a revitalização cultural no processo de aprendizagem, utilizando como mensagem a prática esportiva das brincadeiras tradicionais desse povo.
a partir da Constituição. Objetivos: pretende-se relatar a experiência inicial da autora ou ministro do componente de recurso física para as etnias já mencionadas com menção ao conteúdo. Iniciamos com o registro da documentação teórica pela autora, desenvolvimento teórico. Atualmente encontramos bem verdade desde a invenção, esses conflitos, territórios, escolas, a partir de 1998, durante e ao final das capacitações, foi o momento de avaliação, com a elaboração e respectiva aprovação do projeto, iniciou-se em janeiro, formação de professores, ele foi oferecido sob forma de período de alternâncias, todo o percurso de aprendizagem se deu de forma enriquecedora, quer dizer, esperou que com o curso, as práticas desenvolvidas na escola pudessem se estender para todos os moradores da aldeia, a partir do cruzamento, entender a importância, utilizar o registro, diagnóstico, atividades voltadas para o condicionamento físico, ele era contato, brincadeiras de roda, como cirandinha, corre-botia. Notamos também que nenhum professor efetuava qualquer tipo de evento anual. Podemos observar o trabalho, não estava vinculado com a cultura étnica. Continuam as palavras, expectativas, quanto ao aprendizado de novos conteúdos, no esporte coletivo, em especial série de futebol suíço, futsal, muitos escritos, etapa presencial, foi a elaboração da pesquisa de campo, conduta, jogos de cultura, educação e desenvolvimento. Ok. Continuando. O corpo indígena apontamento para outra educação física. Este escrito foi estruturado a partir da pergunta: o que é corpo indígena? Esse questionamento tem como ponto opostamente conciso de diálogo certa noção de corpo moderno baseada nas filosofias empiristas, materialista e médica desenvolvidas durante a época do iluminismo europeu. A base de construção de nosso trabalho está em demonstrar etnologicamente o modo fundamental da existência do corpo indígena em posição ao modo moderno de existir enquanto corpo. Compreendemos que o corpo indígena possui como fundamento a magia, a moral e o vínculo simbólico da afetividade material ou corporal com os discursos coletivos, ao passo que o corpo moderno é constituído a partir de um processo de esvaziamento que os corpos modernos não sofreram e sofrem historicamente acerca da efetividade de seus símbolos éticos por meio da anulação das instituições não modernos que produzem efetividade simbólica da magia e da moral no campo social. Operacionalmente, realizamos reflexões em torno da dicotomia saúde e doença, tendo como problemas práticos principais a relação das vacinas com os povos indígenas e a efetividade do xamanismo. Por fim, refletimos sobre como a disciplina escolar de educação física pode sofrer transformações a partir do corpo indígena em oposição ao corpo moderno. No. Continuando, educação física, intelectual, diálogos como jogos e brincadeiras Guarani. Resumo. Esse artigo aborda a temática indígena nas aulas de educação física a partir da educação intercultural. Para tanto, apresenta-se a base teórica dessa perspectiva pedagógica e a partir de pesquisa com intervenção
Descreve trabalho desenvolvido nas aulas de educação física com os alunos da quinta série do ensino fundamental, séries finais, atualmente sexto ano. Trabalho desenvolvido com a produção de material pedagógico, utilizando técnicas nas aulas de educação física, considerando a influência entre educação intercultural e a pedagogia crítica no ensino do conteúdo, jogos e brincadeiras. Ok. Próxima leitura preliminar. Educação física escolar no curso de formação de nível médio para professores Guarani e Kaiowá, memórias da turma de 2001. O objetivo do estudo foi registrar as aulas de educação física no curso em nível médio, formação de professores Guarani e Kaiowá de Dourados, Mato Grosso, denominado Projeto Araverá, Tempo Iluminado. As propostas pedagógicas específicas para os indígenas são recentes, portanto, é relevante registrar suas memórias. A pesquisa foi documental, com busca em fontes primárias cedidas pela administração do curso. A metodologia pautou-se por buscas no arquivo escolar e levantamento bibliográfico referencial foi obtido em dossiê do projeto Araverá, referencial curricular da educação indígena, planos de aulas de educação física 2001 e caderno de memória 2001, escrito em língua portuguesa. Nas considerações finais, foi destacada a importância das aulas diferenciadas para as escolas indígenas, significativas na formação dos professores da etnia Guarani e Kaiowá. Foi elaborado como trabalho de graduação de educação física, elaboração de uma proposta pedagógica. O objetivo do estudo foi recuperar a memória. Os objetivos especificados da pesquisa foram comparar, sistematizar o plano de aula, compatibilizar os conteúdos, o caderno memória, arquivos escolares. Tal fato tornou o estudo, o referencial, objetivos do curso. Dessa forma, houve necessidade que o curso fosse voltado para os indígenas, referido ao curso, pensa na educação física, a carga horária, segundo motivo, o terceiro motivo, plano de educação física do curso, de acordo, o dossiê, analisando, observamos, pensando sobre os professores indígenas, expõem quem pensava a respeito da educação física, o que se percebe nos relatos dos cursistas. Segundo momento, o ministrante, uma proposta fundamentada. Ok. Continuando. Jogos de acabou como conteúdo curricular da educação física no Tocantins. Ok. Vediamo. Resumo. O texto é um estudo sobre os jogos tradicionais do povo Carrão na Escola Estadual Indígena 19 de Abril, localizado na aldeia Manoel Alves Pequeno, município de Goiatins, Tocantins. Assim, teve como objetivo compreender a cultura Carrão, jogos tradicionais, identificando as principais modalidades esportivas da educação física escolar na escola. A problemática da pesquisa se delimita em torno da questão de quais contribuições dos jogos tradicionais de Carrão para as modalidades esportivas da educação física escolar regular. Quando apresenta a metodologia, o estudo é etnográfico com base na concepção de pesquisa participativa e na observação participante. Os resultados finalizam a dinâmica dos jogos e brincadeiras indígenas e sua contribuição para uma elaboração escolar indígena intercultural e bilíngue.
A prática dos professores, especialmente daqueles que ministraram a educação escolar, poderão ser ressignificados a partir do momento que perceberem que os jogos indígenas, a exemplo da corrida da Tora, revisão da Mãos, cabo de guerra, canoagem e lutas corporais, dentre outras práticas, o objetivo é a troca de experiência com outros entities, confraternização, interesse em aprender, confraternizar, e não busca o rendimento e a construção e os troféus, os exercícios físicos e atividades esportivas. De acordo com os princípios da lei de diretrizes bases, com relação a propostas escola indígena, normatização de proposta escolar indígena, sem fazer o retrospecto, educação escolar diferenciada ao direito, o QERC, o sistema de ensino, nova perspectiva, discussões do movimento indígena na esfera, lei, em consonância, jogos e danças indígenas profissionais para de rendimento, com relação, os jogos cooperativos, inserir, cola bem para diante do processo, com leite, com leite, afirma que o processo das prestações da sociedade, afetando, tende a caracterizar, ok. Continuando. A lógica interna e o contexto dos jogos tradicionais organizados no estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho é caracterizado como uma pesquisa documental, analisou os jogos tradicionais descritos na pesquisa diagnóstica dos jogos tradicionais do campo e da cidade do estado do Rio Grande do Sul, tendo como objetivo identificar alguns elementos da lógica interna e do contexto desse jogo. A análise pautou-se na perspectiva teórica da praxeologia 3, que tem se constituindo como um relevante estudo da educação física, dispõe de instrumentos, análise, a dinâmica do financiamento de jogos de esporte, aspectos marcantes encontrados, o estudo foi a possibilidade de jogos tradicionais proporcionarem uma... Ok... Não fala da aplicação, apenas classifica os jogos. Continuando mais um artigo, a prática dos jogos indígenas no ensino médio, a valorização desses povos na educação física escolar. A educação física é um componente curricular obrigatório que reverte sobre o movimento do corpo e movimento das atividades culturais. Dentre os conteúdos da educação escolar, podemos destacar os jogos indígenas, o ODS tem pouco espaço dentro das escolas, mas é diretrizes de base para a formação dos futuros, que é como um dos princípios fundamentais da formação da questão da identidade. Compreendemos também a lei de intimidade que sugere a lei, quando incluímos jogos indígenas curriculares da escola e nas aulas de física sobre a formação inicial. A educação física é necessário que o esforço estabeleça com a escola uma relação extremamente próxima para que se concretize com a prática docente, uma formação mais adequada nesse contexto. Entram programas formativos, residência pedagógica, programa que visa relacionar-se com o estágio curricular supervisionado e fomentar o uso da BNCC de forma significativa na escola. Os residentes devem realizar, entre outras, regência em sala de aula, intervenção pedagógica, acompanhados por um preceptor, professor da escola com experiência na área de ensino licenciado, orientado por um docente da instituição formadora. Com isso, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa tipo participante, tendo como objetivo oportunizar a prática de jogos indígenas na educação escolar, auxiliar pedagógico para os alunos do ensino médio da escola. Ok. Continuando, prática pedagógica, história crítica, educação física, experiência com os jogos indígenas e africano. Resumo. Essa experiência de ensino foi desenvolvida em uma escola federal no município de Goiânia, tendo como conteúdo os jogos indígenas e africanos nas turmas do 5º ano. Trata-se de uma prática pedagógica desenvolvida em 23 aulas ministradas, 3 encontros semanais, noturno, matutino, no período. O percurso pedagógico foi desenvolvido em 5 momentos, relativamente visualizados: jogo tradicional, jogos indígenas, jogos africanos, preconceito, elaboração de livro, portfólio da prática. Ok.
Continuando, leitura dinâmica do artigo. Depois da educação física escolar indígena, uma ação urgente, limitação de brincadeiras, jogos e atividades indígenas. O debate acerca da relação entre o corpo e a educação física escolar indígena é uma temática que vem sendo amplamente abordada. O objetivo dessa pesquisa foi entender a relação dos corpos e a educação física escolar indígena. Para tanto, a questão que responder em que medida as práticas, ok, de jogos indígenas, de novo, jogos indígenas, acabou, ok. Não formatado, não, ok. Ok, fine.